Boa noite. A história que vou contar aconteceu com um amigo de Teresina, no Piauí. Por ser uma história horripilante e verídica, mudarei os nomes dos envolvidos para não expô-los. Mas antes de iniciar essa história cavernosa, vou apresentar os personagens. 1. Zé Bório, rapaz ganancioso de 20 anos de idade que perdera o pai para o câncer. Obcecado por bens materiais, Zé era capaz de tudo por dinheiro. 2. Luma, esposa de Zé, não era muito diferente de seu marido, acrescentando a esta uma chatice insuportável. 3. Estrôncio, rapaz de 19 anos na época, o narrador dessa história, tinha desde a pouca idade o dom da mediunidade. Este via e ouvia pessoas mortas. Pois bem, vamos começar. A manifestação do mal. O demônio Pazuzu. Teresina, Piauí. Noite de segunda-feira, 3 de março de 1997. Estávamos na casa de Clara, comemorando seu aniversário. Zé Bório tomava vodka e eu Montila. Luma, esposa de Zé, o chamava para ir embora, pois já era mais de 10 horas da noite. Um copo ali, o outro aqui, e Zé, já muito bêbado, me convidava para dormir na casa dele, que ficava no bairro Curupira. Luma questiona o motivo do convite. Zé responde que queria que eu dormisse na casa dele para fazer companhia e passar o resto da noite jogando conversa fora e também relembrando os velhos tempos. Bem, e como eu queria beber mais um pouco, vi ali uma oportunidade de ficarmos bebendo até mais tarde. Além disso, algo dentro de mim pedia que eu fosse com eles. Era tipo um mau presságio de acontecer algo de ruim caso eu não fosse. Bem, despedimos-nos de Clara e, antes de seguirmos para a casa de Zé, passamos na casa da vovó para avisá-la que eu não dormiria lá. Ao chegarmos na casa de Zé, ele pegou 1 litro de Montila e começamos a beber. A beber não, a entornar. De repente, vejo um vulto passando do quarto para a cozinha e depois o caminho inverso. Nessa hora, eu senti calafrios. Luma olhou para mim e pergunta se eu tinha visto aquilo. E eu falei que sim. Na verdade, era o falecido pai do Zé. Reconhecemos o vulto, pois tinha as mesmas características do velho. Porém, resolvimos não comentar o que tínhamos visto. Zé Bório vai até a cozinha pegar gelo e, ao retornar para a sala onde estávamos, ele já chegou falando com a voz alterada. Parecia ser a voz de outra pessoa. Ele estava agindo estranhamente. Luma resolve então ir dormir, pois achou que aquilo era gracinha de bêbado. Bem, ficamos nós dois bebendo na sala até tarde da noite. Então o Zé começa a falar do pai e novamente percebo que a sua voz está alterada. Logo ele vai mais uma vez na cozinha e na volta passa no quarto de Luma e fica parado a observando dormir, ao mesmo tempo que sussurrava coisas inaudíveis. Pouco tempo depois, Luma sai do quarto, só de calcinha, correndo para a sala. Zé estava com a faca na mão, querendo matá-la. Nessa hora, intercedi e consegui com muita dificuldade tomar a faca da mão dele. Após dominá-lo, o joguei na cama e pedi que Luma trouxesse cordas. Depois de muita peleja, o amarrei. Neste momento, ele pedia para que eu o soltasse, pois precisava acabar com Luma.
mas o pior ainda estava por vir. De repente, pedras começam a cair no telhado, gritos horripilantes vinham lá de fora. A luz inteira do bairro foi embora, ficando apenas a luz do quarto acesa e piscando, como se fosse queimar. Escutei uma voz rouca e demoníaca pedindo para entrar. Essa mesma voz ria e berrava como um bode, e vez ou outra escutávamos cascos de bode correndo ao redor da casa. Acendi uma vela e fui até a porta para ver o que estava causando aquilo. Enquanto isso, Luma ficou em cima do Zé, o dominando, pois mesmo amarrado, ele possuía uma força descomunal. Então ela pôs peso sobre ele para ele não conseguir se soltar. Olhei pela fresta da janela, não vi ninguém. Porém, gritos assustadores, choro de criança, luzes se apagando, latidos de cachorro, pedras em cima da casa e uma voz macabra pedindo para entrar. Berro de bode e trotar de cavalo em volta da casa continuavam. Eu já estava acostumado a ver coisas do além, mas aquilo nunca tinha visto na minha vida. Quase não me seguro em pé de tanto me tremer. Volto para o quarto e o mais inexplicável acontece. Zé vomita. O vômito sai no lançamento oblíquo, para cima. Coisas que nem a física consegue explicar nessa hora. Eu e Luma começamos a risar. E Zé falava que queria ver o pai e que queria se matar. Esta manifestação maligna durou de meia-noite até 5 horas da manhã, quando tudo cessou e a luz voltou. Pela manhã, Luma liga para Dona Gonçalina, mãe de Zé Bório. Esta, ao ouvir toda a história, não acreditou. Achou que era coisa de bebedeira da noite anterior. Insistimos com a história. Dona Gonçalina teve a ideia de levar Zé até o pastor da igreja que eles frequentavam. Zé, ao acordar, não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Pensou que tudo não tinha passado de um sonho. Bem, naquela manhã, chegamos à casa do pastor bem cedo. Este dá um sermão em Zé, repreendendo por conta deste ter bebido. Eu, como não tenho papas na língua, falei que o ocorrido não tinha nada a ver com a bebida. Então pedi para que ele rezasse no Zé. O pastor então falou: rezar não, mas vou orar. O pastor coloca a mão na cabeça de Zé Bório e começa a orar. Este começa a se contorcer todo, a gritar com voz demoníaca, pedindo para parar. Zé começou a pular e a dançar. Dizia que estava dançando com o diabo. Nesse instante, Luma e Dona Gonçalina se desesperam até que tudo se acalma e o Zé volta ao normal. Desde esse dia, nunca mais dormi na casa de Zé Bório, mas se eu não tivesse ido, provavelmente ele teria matado o Luma. Esse foi o pressentimento que tive, que se eu não fosse com ele, algo de muito ruim aconteceria. Naquele dia, por não ter dormido na noite anterior, eu deitei em minha cama e caí no sono por volta das 8 da noite. Porém, de madrugada, sou assolado por um terrível pesadelo. Nesse pesadelo, eu encontrei o Zé pregado em uma cruz de ponta cabeça. Corri até lá e consegui tirá-lo dali. Mas no mesmo instante, Zé se transformava e com uma voz macabra ele dizia: o Zé está morto. Eu sou o Pazuzu, a manifestação do mal. Acordei de madrugada em pânico e depois dessa noite, passei meses sem dormir à noite. Naquele dia, fiz uma pesquisa sobre esse ser
cujo nome é Pazuzu, e descobri que Pazuzu é frequentemente representado por uma criatura de corpo humano, mas com a cabeça de um leão ou um cachorro, garras em vez de pés, 2 pares de asas, cauda de escorpião e o corpo revestido de escamas. Tenho certeza que aquela história que presenciei foi uma manifestação do mal. Foi um caso de possessão. 23 anos depois, Zé Bório e Luma negam essa história. Não sei por que eles têm vergonha do acontecido ou porque preferem esquecer. Eu tenho certeza que se eu não tivesse naquela noite, Zé teria matado Luma. Hoje, eles moram em Piripiri. Zé Bório continua a mesma pessoa, gananciosa de sempre, escravo do dinheiro, capaz de vender a alma para o capeta só para ter riqueza material. Eu continuo morando em Teresina, vivo de consciência tranquila, tendo a certeza que fiz o bem. Peço a Deus para nunca mais eu venha presenciar por um episódio desses de novo. Boa noite. Este foi o relato do Pazuzu piauiense que se manifestou em meu amigo. Até hoje, eu não tenho explicação para o que aconteceu. Eu sinto um frio na coluna só de lembrar daquele dia. Eram as férias escolares de julho e a minha família resolveu ir viajar para o interior do estado. Então, o meu pai alugou uma chacrazinha em uma cidade. Bem, eu não tenho ideia do nome da cidade, pois já não lembro mais. O lugar ficava no interior. E ali ficava mais de 4 horas de viagem de carro. E aquele lugar foi indicado por um amigo do meu pai. Quando chegamos lá, tiramos as nossas coisas do carro e fomos dar uma olhada pela casa. Arrumamos as nossas coisas na casa e fomos descansar, já que tínhamos chegado tarde. Bem, íamos ficar uma semana lá. No dia seguinte, fomos visitar a cidade. E depois de um dia fazendo turismo, voltamos cansados para casa. E assim foi o primeiro dia. O segundo dia ficamos na chácara mesmo, e o terceiro dia também. E nada de anormal havia acontecido até ali. Porém, tudo mudou no quarto dia. O dia amanheceu nublado e sem vento nenhum. Nos dias anteriores não tinha feito frio, porém neste dia estava muito frio. Aquela manhã estava estranha. Eu não sei explicar bem o que tinha de estranho. Porém, eu sabia que havia alguma coisa que não parecia certa. O dia foi avançando e uma sensação estranha foi tomando conta de mim. Comecei a ficar inquieto dentro de casa. Almoçamos e depois do almoço, quando estávamos na sala conversando, foi que tudo começou. Um vento forte começou a bater lá fora. E pouco depois, a luz acabou. Então, o vento começou a ficar cada vez mais forte. As árvores lá fora balançavam muito. Pareciam que iam ser arrancadas do chão. Então, começamos a ouvir gritos. A minha irmã olhou assustada para o meu pai, mas ele falou para ela se acalmar, que era somente o vento. Porém, não parecia ser somente o vento. O som daquele grito começou a vir de todos os lados de fora da casa. E não somente de onde o vento vinha.
E logo não parecia ser somente um grito. Parecia que havia mais de uma pessoa gritando e gemendo, como se estivesse agonizando. Aquilo começou a assustar muito a gente. Um pouco depois, as janelas da casa toda começaram a chacoalhar, como se estivesse alguém batendo nelas. Porém, não havia ninguém lá fora. Os gritos aumentaram e a minha irmã começou a chorar. O meu pai já estava convencido que aquilo não era o vento. Ele falou para todo mundo ir para o banheiro. Nós entramos e nos trancamos lá dentro. E ainda assim, podíamos ouvir os gritos e gemidos vindo de todos os lados de fora da casa. Então, ouvimos uma das janelas quebrar. Eu não sei por quanto tempo ficamos lá dentro, mas sei que foi mais de 1 hora. Até que aquela ventania toda se acalmou e foi embora, e os gritos junto com ela. Ainda ficamos mais uns 10 minutos dentro do banheiro, e então o meu pai resolveu ir ver se estava tudo bem para a gente sair do banheiro. Ele saiu e depois de uns 5 minutos ele voltou falando que estava tudo bem. Ele puxou a minha mãe para um canto para conversar com ela e falou bem baixinho para não assustar a gente. Porém, eu consegui ouvir o que ele falou. Ele falou que quando saiu do banheiro e foi ver se as portas estavam fechadas, e de fato estavam as 3 portas trancadas, inclusive com as trancas que só abrem por dentro, e que todas as janelas também estavam fechadas, menos uma, a da sala onde a gente estava. Aquela janela estava quebrada. Porém, os estilhaços do vidro estavam do lado de fora, como se a janela tivesse quebrado de dentro para fora. A minha irmã não parava de chorar. Ela estava muito assustada e eu também, pois eu nunca havia visto algo como aquilo acontecer em minha vida. A minha mãe falou que era melhor a gente ir embora de lá. Porém, o dia ainda estava nublado e acinzentado, e estava com cara de que iria cair um temporal, o que de fato aconteceu durante a noite. O meu pai falou que era perigoso pegar a estrada daquele jeito, e que era melhor a gente esperar para ir no dia seguinte. A minha mãe concordou de nós passarmos a noite lá. Bem, a gente ainda estava sem energia e acabamos dormindo todos juntos no mesmo quarto. Mas por volta de meia-noite, aqueles gritos retornaram até a casa. Todos acordaram e o meu pai levantou a hipótese de que poderia ser alguém precisando de ajuda. Ele abriu a porta da sala, que dava acesso para o terreiro da chácara, e mais à frente ele pôde perceber que os gritos vinham de uma pequena mata que havia ali perto. Ele disse para nós trancarmos todas as portas. Ele disse que iria até lá, pois talvez alguém precisasse de ajuda. Ficamos ali e os gritos continuavam. Em seguida, o meu pai volta com muito medo. Pede que todos nós pegamos as nossas coisas, que iríamos embora naquela noite mesmo. E quando já estávamos prestes a sair da casa, aquele grito agora estava do lado de fora. Um forte vento abriu a janela, fazendo apagar a única vela que havia em cima da mesa, deixando o lugar num completo breu. Todos nós gritávamos apavorados. E de repente, uma coisa começou a bater na porta e em todas as janelas. E aqueles gritos se estenderam até umas 5 horas da manhã. E todos nós ficamos encolhidos ali na sala mesmo, todos juntos e abraçados. Então, quando os primeiros raios de sol apareceram, corremos até o carro e fomos embora dali.
Entregamos a chave para o proprietário da chácara, contamos a ele tudo ocorrido e nunca mais voltamos àquele lugar novamente. Essa foi a experiência mais traumática que tive em toda a minha vida. Boa noite. Bem, o que vou relatar a vocês aconteceu no ano de 2000, em uma cidadezinha no norte de Minas. Na época, eu fazia trilha de jipe, e naquele dia eu não fui. Fiquei em casa e o meu pai foi no meu lugar. Devo frisar que não residíamos naquela cidadezinha. Morávamos na capital do norte, e até lá era aproximadamente 13 quilômetros. A uma certa hora da tarde, o meu pai ligou e pediu para mim que levasse a minha mãe ao encontro dele, pois eles iriam fazer uma trilha à noite e iriam dormir em acampamentos. Falei com a minha mãe, nos arrumamos e fomos ao encontro dele. Aquela estrada é bem sinuosa, mata fechada e bem fria. Uma estrada bem gostosa de se andar e bem agradável. Chegando lá, fomos ao Pesque Pague, onde os jipeiros se reuniam. E resolvi ficar lá por mais um tempo, antes que eu pegasse a estrada de volta. O pessoal era agradável, muito divertido e cheio de energia. Eram muito bacana mesmo. Porém, em um dado momento, eu sentei em uma mesa e ao meu lado estavam 5 senhores conversando sobre um determinado assunto. Até que chegaram em um certo assunto que me interessou bastante, que era o caso da mulher que retornou do desconhecido. Eu fui me aproximando até que um deles se virou para mim e disse: "Rapaz, se queres ouvir este relato, sente-se e ouça." E sem pensar 2 vezes, eu me sentei e fui ouvindo a história. E a história é a seguinte: há mais de 30 anos atrás, uma garota de aproximadamente 19 anos simplesmente evaporou da face da terra. Ela sumiu em uma tarde e dali em diante não se teve mais notícias da jovem. Na época, várias cidades em torno dessa cidadezinha disponibilizou ajuda para rastrear e iniciar as buscas. E não havia motivos eminentes para que essa jovem sumisse assim, pois em uma cidadezinha do interior não costuma ter esses acontecimentos, a menos que tenham motivos ou algo de ruim esteja de passagem por lá. Os bombeiros fizeram uma grande varredura nas matas da região. E de fato, o que se encontrou ali foi um dos pares de chinelo e um pequeno pedaço de tecido do vestido da mesma. Foram 2 meses de buscas incessantes, e ao final deste período, nada de concreto havia sido descoberto. Várias hipóteses surgiram: sequestro, fuga com algum namorado, transtorno, surto, enfim, várias situações foram levantadas. Porém, nenhuma de fato fora seguida. Afinal, um par de chinelos e um pedaço de tecido poderiam dizer muitas coisas, ou nada. Isso depende muito de qual pista seguir. Na época, a família da jovem ficou transtornada. A mãe entrou em uma depressão profunda e a cidadezinha ficou abalada pelo ocorrido. Em tese, aquele lugar nunca mais seria como antes. Bem, 10 anos se passaram e em uma noite aparentemente normal, a vizinha da mãe da jovem desaparecida
estava na janela desfrutando da luz da lua. Pois as pessoas do interior têm o hábito de se sentarem na porta ou ficarem na janela para passar o tempo e refletir, seja de qual assunto for. E esta senhora estava lá na janela. E de repente, passa uma jovem com os cabelos meio avoaçados, ofuscando a clareza da silhueta do rosto. Aquela senhora não teve dúvidas. Com certeza, aquela era a jovem desaparecida. Ela começou a chamar pelo nome da jovem, e segundo essa senhora, a jovem acelerou o passo e entrou em uma rua. A senhora saiu até a porta de sua casa e começou a gritar em desespero. A vizinhança saiu até a porta, e após aquele reboliço, eis que a mãe da jovem desaparecida chega até a sua vizinha e a mesma relata o que vira. A pobre senhora entrou em desespero, chorou e não se conteve para acalmar os ânimos, e foi bem complicado. A polícia foi acionada e depois de uma rápida varredura, eis que não encontraram absolutamente nada. E depois do ocorrido, alguns dias depois, a mulher que viu a filha da vizinha desaparecida ainda estava em choque. Não saía de sua casa e enfrentava sérios problemas emocionais. O pai da jovem desaparecida foi conversar com o marido da vizinha que viu a suposta filha e pediu para este senhor que conversasse com a sua esposa a fim de encerrar o assunto e que não tocasse sobre o ocorrido, pois a sua esposa estava sofrendo bastante e este assunto assombrava a todos da família. Dias se passaram até que a mãe da jovem desaparecida resolve uma bela noite ficar na janela para observar a noite e passar o tempo. Em um dado momento, ela viu o que no fundo queria ver. Viu uma jovem parada na mesma esquina onde dias antes foi vista pela sua vizinha. Ela não teve dúvidas. Segundo a mesma, era a sua filha. Ela chamou pelo nome e quando ela o fez, uma áurea de luz e uma sensação inexplicável tomou conta do ambiente. A pobre senhora saiu de sua casa aos prantos em busca de encontrar sua filha. E ao se aproximar, eis que a jovem entra na mesma rua e desaparece como um passe de mágica. Bem, mas um tumulto aconteceu naquela pequena cidade. E o que será que aquela cidade teria de tão especial? Seria um presságio, alucinações ou um indício de que algo ainda não estava solucionado? Bem, mais uma vez a polícia entrou em cena e muitos curiosos resolveram investigar por conta própria. Mas do conhecimento que tenho, só é achado aquele que realmente quer ser encontrado. A mãe da jovem resolveu se mudar com toda a família para a capital do norte e não queriam mais viver por ali. Mas no fundo, ela não sabia se fez bem ou não. Mas a opção foi dela, e talvez o seu sexto sentido a fez tomar esta decisão. Bom, e onde eu entro nessa história? Assim que eu escutei essa história, eu fiquei impressionado com os fatos. Eu era um garoto ainda e não tinha a mínima ideia de como proceder e analisar uma situação como esta. Ouvi e fiquei na minha, tendo as minhas próprias dúvidas a respeito do que eu acabara de escutar. Entre papos e outros, eu resolvi ir embora para casa, já que os meus pais iriam trilhar. E quando entrei no carro, eu vi as horas, e já se passavam das 11h30 da noite. Bem, o tempo voou, e não sei porquê, mas algo me dizia
que seria os 13 quilômetros mais longos e expressivos da minha vida. Peguei a estradinha e fui seguir o meu caminho. E entre uma música e outra, eu acabava relembrando da história que escutei momentos antes. E em um certo trecho da estrada, onde passava por um bambuzal, eis que resolvi trocar o CD do carro e deixei o estojo cair no chão do carro. Ao me abaixar para pegar, me levantei para olhar para frente e vejo algo indo de encontro do para-brisa. Me abaixei imediatamente por achar que poderia ser uma vaca ou algum animal de beira de estrada. E quando abri os olhos, eu me deparei com o carro atravessado na esquina. Eu estava sozinho e não tinha nada ou nenhum vestígio de que eu passei por alguma coisa. Bem, eu custei a me recompor do susto. E depois de respirar fundo, eu manobrei o carro e endireitei para seguir o meu caminho. Quando olhei no retrovisor para ver se vinha algum veículo e tal, eis que vejo no retrovisor, sendo iluminado pela luz do freio do meu carro, uma jovem com as mesmas características da jovem da história. Ela estava meio corpo na mata e o outro na estrada, como se estivesse me observando. No ato que a princípio achei insano, e com a adrenalina aflorada, eu engatei a ré no carro como uma pungência fora do comum. Olhei para frente para me situar, e ao olhar para trás, simplesmente ela desapareceu. Porém, eu parei o carro exatamente onde a vi. Olhei para todos os lados do carro e não vi ninguém. Desci do carro e fui até a beira da estrada. Uma ventania assolou o lugar e, com o vento sobre a mata, eis que revela um caminho mata adentro. Entrei no carro e o liguei. E no momento que ia arrancar, o carro começou a morrer. As luzes começaram a piscar e o aparelho de CD cuspiu o CD literalmente. E com muita calma, eu fui segurando a embreagem, nivelando com o acelerador. O carro foi se arrastando, como se algo não quisesse que ele e eu saíssemos dali. Fui levando o carro do jeito que dava, e de certa forma, com o temor que ele se apagasse. No momento em que o carro estava no local onde eu freiei da primeira vez, o carro simplesmente voltou a funcionar normalmente. Acelerei o máximo sem olhar para trás. Enfim, eu saí daquele campo magnético que supostamente estava me prendendo ali e cheguei até mesmo a acreditar que talvez fosse uma realidade paralela, uma outra dimensão, ou até mesmo, como todos chamam, sete além. Bem, eu não relatei isso para ninguém, nem aos meus pais, pois para mim era tudo muito novo e estranho. Mas no fundo, eu queria entender e me aprofundar sobre estes assuntos. Claro que hoje eu já contei essa história para alguns amigos, e cada um que ouviu tiram as suas conclusões. Bem, eles não estavam preparados para entender certos casos. Mas eu agora estou bem mais entendido. Voltei lá mais algumas vezes, mas não explorei o território. Mas de fato, eu sei que algo ocorreu ali. E também eu já tenho algumas teses. Bem, porque eu não sei. Mas tenho certeza que existe algum propósito nisso tudo. Boa noite.
Desta vez seria diferente, eu pensei. Mas lá estava eu sem dinheiro, sem trabalho e no meio do nada, morando em uma casa realmente assombrada. E isso era a última coisa no mundo que eu queria. Tudo começou quando eu decidi fazer uma nova tentativa de sair da cidade grande de uma vez por todas. Eu odeio cidades grandes, mas sempre acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. Esta é uma história verdadeira sobre a casa assombrada onde eu fui morar. Bem, ela era isolada do mundo, e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Era o começo do verão, e eu estava ansioso para sair da grande São Paulo de novo. E finalmente, depois de ter procurado em todo lugar, eu consegui um emprego como técnico de um rádio de uma cidadezinha do interior paulista. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale quase inabitado, onde eu esperava morar de novo. E eu fui para a estação de rádio assim que cheguei na pequena cidade. E depois de apresentações e ouvir o que era esperado de mim no serviço, eu fui para o meu vale favorito. Tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes. Então, eu achei que poderia ficar com eles até arranjar um lugar só meu. Tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes. Depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo tão bem na estação de rádio. Eles haviam mudado de ideia quanto a terem um técnico de período integral por lá. No entanto, isso não acabou com as minhas esperanças de conseguir um emprego em outro lugar e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, mas nenhuma me agradou muito. Um dia, finalmente eu vi um velho amigo e a sua recém-casada esposa. Ele também estava procurando um lugar para ficar e tinha algumas ideias que eu não tinha pensado. Havia uma casa que ele me descreveu que parecia ser maravilhosa. Era uma casa de fazenda velha de 2 andares, 6 quartos e completa com celeiros e estábulos. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima, e para chegar nela havia uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era de R$ 75 por mês. O proprietário havia baixado o aluguel da casa em troca da reforma feita nela, segundo Beto, o meu amigo. Eu estava começando a me animar, até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada. E como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar. Beto não era nem um pouco supersticioso. E julgando pelo que eu tinha ouvido falar sobre a mulher dele, ele também não era. Mesmo assim, eu resolvi ir ver a casa. E talvez ela não gostasse de casas antigas que precisassem de reforma. Bem, eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era um verão quente, e o ar fresco e as montanhas da serra ao longe deram um ar muito atraente à casa. Eu podia ver o celeiro e outras construções ao longo do terreno. E quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e tinha caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então, eu lembrei que o Beto me falou para entrar pela entrada de trás da casa. Eu fui para trás e entrei pela cozinha. Estava pensando
como seria bom morar em uma casa de fazenda. E lá dentro eu fui recebido pelo som de uma torneira vazando. Então fui para a pia e tentei em vão desligar a torneira. E isso só piorou as coisas. Começou a sair mais água. Então eu decidi deixar isso pra lá e continuei com a minha visita. A cozinha era gigantesca, com um teto bem alto, armários grandes e porta de vidro. E depois de ter olhado a cozinha e a fria despensa com a entrada do lado da cozinha, eu continuei para a sala de estar. A sala de estar deveria ser 2 vezes maior que a cozinha, com um teto igualmente grande. Eu estava cada vez mais empolgado, e saindo da sala, eu entrei em um corredor que levava para a parte de frente da casa. E do lado esquerdo do corredor havia um único banheiro da casa. E continuando pelo corredor, haviam 4 quartos, sendo que 3 tinham janelas que davam para a frente da casa. E 2 deles tinham portas para fora da casa que davam para a varanda. Eu ficava cada vez mais ansioso para morar naquela casa, e quanto mais eu olhava para a casa, mais eu ficava ansioso para morar nela. Tanto que eu havia até esquecido os comentários que a esposa do Beto havia feito. E depois de ter feito um tour pela parte de baixo da casa, eu subi para ver o andar de cima. A casa originalmente havia sido construída sendo 4 quartos e o banheiro, a cozinha, a sala e a parte de cima que pegava metade da casa. A escada dava para um corredor que ia de uma ponta a outra da parte de cima da casa. Na esquerda do corredor tinha um pequeno quarto, que era um depósito. E ali havia materiais de construção e alguns restos de madeira. E para a direita havia uma porta que dava para um quarto com porta, maçanetas, janela, lustres, tudo no estilo antigo e meio colonial. Eu estava pensando que era uma casa maravilhosa. E agora eu estava indo em direção do outro quarto, no final do corredor. E o mesmo estava com a porta fechada. E quando eu abri a porta e entrei, eu notei que o quarto tinha sido reformado recentemente, com papel de parede e tudo mais. Então, finalmente começou. Quase que imediatamente quando eu entrei no quarto, eu me senti muito desconfortável. Parecia que a minha cabeça havia parado de funcionar. E apenas alguns momentos olhando a casa, parecia que era um sonho virando realidade. Mas, no entanto, antes de entrar neste quarto, eu não sentia nada. Só a impressão que havia alguém me vigiando à minha direita, que era a frente da casa. Eu virei nessa direção e notei que um buraco tinha sido cortado na parede perto do chão e estava coberto por um saco plástico preso com uma fita adesiva na parede. Era provavelmente a entrada para o forro da parte original da casa. Fui até o buraco e tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Talvez foi porque os meus olhos não estavam ajustados com a escuridão, mas eu tive a impressão de ver um par de olhos vermelhos me olhando da escuridão. E então veio os barulhos, estalos na madeira, como se alguém estivesse vindo do forro na minha direção bem devagar. Eu senti uma sensação estranha, mas parecia que algo estava se mexendo ali dentro. Só que os olhos não estavam mais lá. Eu coloquei a cabeça para dentro e olhei de um lado para o outro,
mas só via sombras de madeira da estrutura. Bem, eu decidi que era somente a minha imaginação. Então coloquei o plástico de volta no lugar e me virei para ir embora. Porém, eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado enquanto eu saía do quarto. Eu abri a porta, saí e fechei a porta atrás de mim. Enquanto descia pela escada, eu tentei esquecer aquela sensação estranha que eu senti no quarto. E novamente, eu estava encantado com o lugar. Fui para a cozinha, saí da casa e me afastei uns 30 metros dela. E então, eu dei uma boa olhada em volta. E pensava como seria bom morar em um lugar como aquele. E subitamente eu senti que estava sendo observado de novo. Eu olhei na direção de onde vinha a impressão, e era bem em uma entrada de ar que tinha na lateral da casa onde ficava o forro da parte original da casa. E eu não conseguia ignorar aquela sensação, não importa o quanto eu tentasse. E depois que eu voltei para a cidade, eu acabei esquecendo a parte esquisita da visita e só podia pensar na parte boa e de como eu tinha gostado daquele lugar. Mas eu realmente não estava muito afim de me mudar para lá sozinho. Então, eu coloquei isso de lado por um tempo. E alguns dias depois, eu recebi um telefonema avisando que o meu irmão e um amigo dele estavam vindo me visitar. E eu sabia que o meu irmão queria sair da cidade tanto quanto eu. E ele sempre falava de vir para o interior morar comigo. E quando ele chegou, ele me falou que o amigo dele e ele queriam ficar comigo o verão todo. Bem, finalmente essa era a minha chance de mudar para a casa que eu tinha visto. O meu irmão concordou em dividir o aluguel comigo. Logo depois que eu falei sobre o lugar. Nós falamos com o dono da casa e depois levamos a minha mobília. Eu escolhi um dos quartos de baixo do lado do banheiro. E a primeira noite foi tudo tranquilo e muito calmo. E depois do terceiro dia, depois de não ter encontrado emprego nenhum, o meu irmão e o seu amigo me falaram que estavam indo embora de volta para a capital. Então, lá estava eu, morando sozinho em uma casa gigantesca e potencialmente assombrada. Os barulhos geralmente aconteciam por volta de 11 da noite. E no começo eu só ouvia algo arranhando as paredes. E eu pensava que poderiam ser ratos. E depois de alguns dias, eu comecei a ouvir passos fortes no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele quarto estranho no andar de cima. Eu lembro de colocar a minha orelha contra a parede para ver se o barulho vinha mesmo da casa. E realmente vinha. E como eu tinha um aparelho de som, eu simplesmente aumentava o volume o suficiente para não ouvir os passos que vinham do segundo andar. Eu geralmente ficava acordado até não poder aguentar mais de sono. E geralmente entre 1 e 2 da manhã. E isso era padrão toda noite. E depois de várias semanas vivendo assim, eu fui falar com um amigo meu que se chamava Diogo. Ele era de São Paulo e também estava querendo fugir da cidade grande. E como ele estava procurando um lugar para ficar, eu ofereci um dos meus quartos. E o Diogo aceitou na hora. Bem, ele tendo 5 quartos para escolher, ele pegou um que ficava no andar de baixo, perto da escada na parte da frente da casa. Na manhã seguinte, o Diogo me perguntou algo muito interessante. Ele perguntava o que eu estava fazendo andando para lá e para cá, no andar de cima na noite anterior.
Eu falei que naquela noite eu não havia subido para o segundo piso. Ele não acreditou e falou que eu fiquei andando no quarto em cima do quarto dele. E foi aí que eu falei que em cima do quarto dele não havia nada, somente o forro. E depois de mostrar o andar de cima, eu finalmente convenci ele. Agora, ele havia chegado na mesma conclusão que eu, que havia algo de sobrenatural naquela casa. Então, do seu jeito estranho de tentar me confortar, ele me contou uma experiência sobrenatural que ocorreu com ele. Porém, isso fica para um outro relato. Diogo ficou na minha casa assombrada por 2 semanas. Então se mandou, me deixando sozinho para ser comido pelo que quer que fosse que rastejava no segundo andar. Algum tempo depois, eu acabei esbarrando com uma amiga na cidade. Ela me perguntou como eu estava e onde eu estava morando. E quando eu falei para ela onde eu estava morando, ela simplesmente me disse que aquela casa era assombrada. E então ela me contou a história da casa. Ela falou que uma família havia se mudado para casa há algum tempo atrás. E um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do segundo andar. Ele começou a fazer sessões espíritas, brincando com tabuleiro Ouija e coisas do tipo. E também ele usava o livro negro de São Cipriano para invocar entidades. E a partir dali, muita coisa ruim começou a acontecer com a família. Até que em uma certa noite de 31 de outubro, este mesmo filho pegou uma espingarda e matou toda a sua família enquanto todos dormiam. E depois de ser preso pela polícia, este rapaz nunca confessou o crime, pois jurava não ter atirado em sua família, e sim em demônios que eles haviam se transformado. E depois dessa família, outra família se mudou para casa, mas não ficou ali por muito tempo, pois coisas estranhas começaram a acontecer por lá. E o estado em que essa nova família vivia na casa era emocionalmente precário. Somente uma sombra do que aquela família já havia sido. Eles estavam cansados e deprimidos. E não aguentando mais as coisas que aconteciam por ali, eles se mudaram. Bem, eu me despedi dessa amiga e voltei para minha casa. E não tinha certeza se havia gostado de ter ouvido essas informações extras sobre a casa. Algumas noites depois, eu comecei a escutar gritos no andar de cima. E tudo ali estava uma bagunça. E parecia que o que quer que fosse que estivesse fazendo aquela zona toda, logo ia descer as escadas. Eu estava tão assustado que já estava fazendo planos de por qual janela iria pular e qual roupas levar. E nem o aparelho de som conseguia mascarar os barulhos mais. No entanto, nada se materializou naquela noite. E se eu colocasse tudo o que aconteceu comigo naquela casa, o relato ficaria gigantesco. No entanto, teve uma noite que eu nunca mais vou esquecer. A única tomada de telefone que tinha na casa estava na sala de estar, que ficava embaixo daquele quarto. E naquela noite eu estava esperando o telefonema de alguns amigos que estavam para chegar. Então eu esperei o dia inteiro pela ligação. E à noite, depois das 11, os barulhos começaram eventualmente. Eu havia me acomodado na cama para sobreviver à noite como sempre. E foi quando o telefone começou a tocar. O som do telefone me assustou, para não dizer coisa pior. O som dele
era quase inaudível devido ao barulho do quarto em cima da sala. Eu me levantei e fui para o corredor escuro e acendi a luz. E quando eu cheguei na sala de estar, logo atendi o telefone. E realmente eram os meus amigos ligando. Eu tentei parecer calmo, mas o tempo inteiro enquanto eu estava no telefone, eu podia ouvir os passos no quarto de cima. A todo segundo, eu esperava ver algo correndo escadaria abaixo, mas nada aconteceu. E até o meu amigo no telefone percebeu que havia algo de errado. E como já era de se esperar, eu nunca consegui um emprego estável. Então, eu fui forçado a me mudar e voltar para São Paulo. Coloquei toda a minha mobília em um dos quartos da frente com a permissão do dono da casa e me mandei de lá. E depois de vários meses, quando eu fui voltar para pegar as minhas coisas, eu perguntei para o atual inquilino se ele estava gostando da casa. Ele era um policial militar aposentado. E ele falou que estava sim, gostando da casa. Mas demorou um pouquinho para ele pegar confiança em mim e logo desabafar. Ele eventualmente me contou que numa noite ele ouviu um barulho no andar de cima e viu que evidentemente alguém tinha entrado na casa, no quarto da frente, e estava praticamente destruindo ele. Embora alguém escalar uma parede lisa e entrar pela janela do segundo andar fosse quase impossível. Ele me contou que pegou a lanterna, a arma carregada e subiu para ver quem era. E assim que ele abriu a porta, o barulho parou imediatamente. Ele olhou o quarto e estava completamente vazio, com a janela fechada e trancada por dentro. Então ele foi dar uma olhada no forro pelo buraco. Ele entrou lá dentro e foi de uma ponta a outra, e nada viu. E assim que ele voltou para o quarto, deu mais uma examinada. Então, ele chegou na mesma conclusão que eu havia chegado. A casa era realmente assombrada. Então, ele me falou que em uma noite, já era tarde e ele estava vendo TV na sala. E ele e a sua mulher viram uma aparição. Uma névoa com o formato de uma pessoa, mas nada muito definido. Aquilo desceu a escada, passou por eles indo na direção da frente da casa. E aí entrou para um dos quartos. Ele correu e foi ver o quarto. Porém, não havia mais nada ali. E a partir daquela noite, se tornou muito frequente ele ouvir risadas de criança pela casa. E teve até uma noite que ele foi acordado com vários disparos de arma. Porém, quando ele foi ver, não era absolutamente nada. Bem, eu só voltei lá 2 anos mais tarde. E depois de ter falado a história para uns amigos no carro, enquanto estava passando pelo vale, nós fomos para uma das cidades que tinha por lá. Paramos em um supermercado para comprar comida e fomos ver a casa. Era por volta de 7 horas da noite. E quando nós chegamos, fomos para a porta de trás. E eu vi que não havia mais ninguém morando na casa. Uma das pessoas que estava com a gente era uma mulher muito religiosa. Ela era do terreiro de Umbanda. Colocou a mão na porta e começou a rezar. E daí, todos nós ouvimos quando os pratos, panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar e a chacoalhar. E logo depois foram as janelas e a porta que começaram a tremer junto com o resto que já estava tremendo. Nós, muito assustados, voltamos correndo para o carro. E quando chegamos lá, havia uma substância viscosa na maçaneta do carro
que não estava lá quando paramos na cidade há apenas alguns minutos atrás. Bem, não precisa nem dizer que eu nunca mais cheguei perto daquela casa. Boa noite. Por volta do ano 2000, uma amiga minha, que vou chamá-la aqui de Joana, e a sua família, se mudaram para uma casa de 4 quartos em Belo Horizonte, Minas Gerais. A primeira vez que eu a visitei na casa nova, ela me mostrou a casa toda. Porém, menos o último quarto do corredor. E depois de mais algumas visitas, eu achei estranho o fato dela ainda não me mostrar este último quarto. E achei estranho a porta dele sempre estar fechada. Eu perguntei sobre ele para ela, e ela me falou que os pais dela não queriam que ninguém entrasse naquele quarto, e por isso que ele ficava sempre trancado. Eu achei que eles deviam guardar algum cofre lá, e não queria que mais ninguém soubesse. E depois disso, eu não dei muita importância para o quarto. Em uma noite, a Joana me pediu para dormir na casa dela, porque os pais dela iam viajar e ela não queria ficar sozinha. E quando eu estava dormindo lá, eu acordei no meio da noite com vontade de ir ao banheiro. O banheiro ficava no fim do corredor, em frente ao quarto, que ficava sempre trancado. Eu tive que andar bem devagar pelo corredor, que estava completamente escuro e eu não estava vendo nada. Quando eu cheguei no banheiro, eu fiquei ali parada por um tempo, procurando o interruptor de luz. Então, do nada, eu escutei uma voz bem baixinha e distante. Eu fiquei parada lá por alguns instantes, tentando descobrir de onde estava vindo a voz. Parecia que estava vindo do quarto na minha frente, e eu não conseguia entender as palavras, mas dava para ver que era a voz de alguém. Eu sabia que a Joana e eu éramos as únicas pessoas na casa. Então eu achei que podia ser algum ladrão que tivesse entrado pela janela para roubar algo. Então eu fiquei completamente apavorada. Achei o interruptor da luz e acendi ela. E assim que a luz acendeu, a voz desapareceu. Quando olhei, notei que a porta daquele quarto estava um pouco aberta. Então, eu corri o mais rápido que podia pelo corredor, até que cheguei no quarto da Joana e acordei ela. Bem, eu nem preciso dizer que eu não conseguia dizer uma palavra. Ela tentou me acalmar, enquanto eu tentava freneticamente explicar para ela o que eu tinha ouvido. Nós ligamos todas as luzes e procuramos em cada canto da casa, até que chegamos no último quarto do corredor. Quando eu tinha ido ao banheiro, eu lembrei de ter visto uma fresta da porta daquele quarto aberta, mas agora ela estava completamente trancada. Falei isso para a Joana e ela falou que eu devia estar sonhando. O meu coração estava batendo acelerado, enquanto a Joana e eu estávamos paradas na frente da porta. Então eu falei para ela que não era uma boa ideia abrir a porta e que deveríamos chamar a polícia. Ela falou que se tivesse um ladrão lá, quando a polícia chegasse, ele já teria ido embora. Em seguida, a Joana tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Então nós usamos um cabide na fechadura para conseguir destrancar a porta. Eu perguntei por que os pais dela deixavam a porta trancada. E ela falou que os seus pais não queriam que nenhum dos filhos entrasse lá dentro daquele quarto, mas não disseram o motivo.
E depois de meia hora tentando, nós conseguimos abrir a porta. Entramos e acendemos a luz. Imediatamente, enquanto eu entrava no quarto, eu podia sentir a minha pele arrepiando toda. O quarto estava completamente gelado. Havia um fedor de carniça nele e dava para ver a nossa respiração saindo da boca. Ali estava quase que completamente vazio e não havia ninguém lá. E também não havia cadeira, cama, mesa, armário e nem nada. Havia somente o chão acarpetado, uma lâmpada no teto, uma janela e um pedaço estranho de pano amarelo com algumas letras orientais. Depois descobrimos que era chinês. As letras eram vermelhas e estava posicionado na parede de frente para a janela. Nenhuma de nós duas sabia o que estava escrito, pois não somos chinesas. Eu acho que acabamos de ser roubadas. Não tem nada aqui, a Joana falou. A coisa mais estranha era que a janela estava trancada e não havia sinal de que forçaram a entrada. O ladrão não poderia ter saído pela porta sem que nós o víssemos. Mas daí nós chamamos a polícia. E quando eles chegaram, falaram que o ladrão poderia ter fugido pela porta da frente. Nós ficamos muito assustadas para ir dormir. Então a Joana e eu decidimos ficar acordadas o resto da noite. E quando era por volta de 6 da manhã, quando de repente começamos a ouvir um barulho vindo do quarto do nosso lado. Aquele que sempre estava trancado. Assustadas, nós duas pulamos da cama e ficamos grudadas uma na outra. A Joana agarrou uma faca que ela tinha pego na cozinha. Nós saímos do quarto bem devagar e fomos ver o que era o barulho. E misteriosamente nós vimos que todas as portas estavam abertas. Então ficamos ainda mais apavoradas. E ao mesmo tempo ficamos imaginando que alguém tinha voltado para casa. Porque de noite nós tínhamos fechado todas as portas. Então entramos no primeiro quarto, o do irmão dela. E ficamos em choque quando vimos que tudo estava revirado. As roupas dele, as revistas, os CDs, tudo. E ninguém estava lá. E os pôsteres que estavam na parede estavam todos rasgados. As gavetas estavam no chão e o colchão dele estava jogado no canto do quarto. Os outros quartos estavam revirados do mesmo jeito. E não tinha sido roubo, pois ali não estava faltando nada. As portas de entrada da casa estavam trancadas e as janelas também. Depois daquela noite, a Joana ficou na minha casa até os pais dela chegarem de viagem. Os pais dela, que eram muito supersticiosos e acreditavam no sobrenatural, falaram para ela a verdade sobre o último quarto do corredor, o qual era para ser mantido vazio e não era para ser perturbado. Eles falaram para ela que o dono anterior da casa tinha se matado e teve uma morte muito dolorosa naquele quarto. Antes de saber disso, eles entravam no quarto e ele estava completamente gelado o ano inteiro, além daquele forte cheiro de carniça. E isso ocorria em qualquer dia ou em qualquer horário. Eles acordavam ouvindo sussurros e uma respiração pesada no quarto e no corredor. Os pais dela, com medo de assustar os filhos, não contaram sobre os encontros sobrenaturais e sobre a história da casa. O irmão mais novo da Joana, certa vez, acordou sentindo uma mão gelada no rosto dele.
e às vezes ele acordava com umas manchas roxas e indolores pelo corpo todo, como se tivessem beliscado ele. Isso depois que ele pegou escondido a chave dos pais dele e entrou no quarto para ver o que tinha lá dentro. Um monge budista amigo da família falou que era para a porta do quarto ficar trancada o tempo inteiro e que não era para ninguém abri-la. De vez em quando ele aparecia lá e colocava os pedaços de pano amarelo na parede do quarto com palavras em chinês, supostamente para dar paz ao espírito. A família dela está na casa até hoje e tudo fica na paz, contando que o último quarto do corredor não seja perturbado e a porta fique sempre trancada. Boa noite.